100 dias de governo Bolsonaro, 100 dias de um militar afastado pelo Exército, 100 dias de um político que durante quase 30 anos pertenceu ao baixo clero, mas que em campanha prometeu acabar com a corrupção. 100 dias de um candidato que foi eleito de maneira questionável com disparos de fake news pelo WhatsApp. 100 dias de defesa de tudo o que a sociedade brasileira não precisa: ódio e violência. E o resultado está aí. Não passa um dia desde a posse sem que a gente tenha de dar más notícias. Bolsonaro se indispõe com os países vizinhos, com nossos parceiros comerciais no exterior, com o pessoal do agronegócio, com grupos LGBT, com as mulheres, com os negros e com os pobres. E para fazer esse balanço conosco, a gente conversa pela web com o Miguel do Rosário, editor do blog O Cafezinho. Oi, Miguel, seja bem-vindo. Olá, é um prazer estar com vocês. Miguel, como que você avalia esses 100 dias de Bolsonaro no comando de uma das nações mais ricas do planeta? Olha só, é muito pior do que eu imaginei, embora eu não tivesse nenhuma perspectiva boa sobre o Bolsonaro, mas de fato ele ainda não ofereceu nenhuma solução para o problema central da sociedade brasileira, que é a questão do emprego, né? Você vê ele polarizando o tempo inteiro, procurando dar continuidade à campanha eleitoral. Então, nesse sentido, ele... Inclusive, os números do Datafolha mostram que o Bolsonaro ele mantém lá a aprovação em relação ao seu eleitorado. Mas ele não... a rejeição dele junto às pessoas que não votaram nele cresceu muito. Eu acho que a população brasileira ela já está ficando cansada, né, da pauta ideológica excessiva. As pessoas querem soluções práticas. Agora o IBGE publicou hoje a inflação de março subiu fortemente, o emprego ainda está o mercado de trabalho está muito ruim, e o Bolsonaro ele não tem nem a delicadeza ou a sensibilidade de oferecer uma palavra de conforto, né, às pessoas que estão desempregadas, oferecer um plano sobre, a gente tem uma proposta para gerar tantos empregos. Agora você teve o caso dessa morte de uma pessoa aqui no Rio de Janeiro, com 80 tiros por parte do Exército, e você não teve nenhuma palavra também do Bolsonaro, até agora, pelo menos, que eu saiba. Então, eu acho que o quadro é muito ruim ainda. Sim. Teve uma declaração, inclusive, a gente está falando desse campo da economia, mas do campo da educação também é muito preocupante, né? E teve uma declaração ontem, durante a posse do novo ministro da Educação, Bolsonaro disse o seguinte, que ele espera que os estudantes comecem a não se interessar por política nas escolas, mas que possam ir ao espaço. Como se analisa isso? Então, isso aí é mais uma grande estupidez do Bolsonaro, né? Você vê que a visão que ele tem de política é completamente atrasada, reacionária. Eu acho, inclusive eu estava vendo uma entrevista, quer dizer, eu vi aqui na rede social da deputada Tabata Amaral, em que ela fala agora, né, ela falou exatamente o contrário, que é importante que as crianças e os jovens tenham educação política nas escolas, para saber como trabalham os vereadores, qual é a função de um vereador, qual é a função de um deputado estadual, qual é a função de um deputado federal, até para poder ensinar os pais, para poder cobrar. Então você vê que o Bolsonaro representa aí uma filosofia da não política, né? Porque justamente ele representa setores para os quais a política é um perigo. Mas isso é até interessante o ministro falar isso, porque é uma maneira da gente, é uma maneira de ficar muito claro para a gente que é o contrário disso, né? A gente tem que entender a educação pública também como uma questão de você aprimorar a consciência política da sociedade. Então, eu acho que a importância dessa declaração acho que a gente entender pelo lado avesso. Ô Miguel, eu queria falar um pouquinho do Paulo Guedes, o ministro da Economia do Bolsonaro,
Ontem, o Juca Kfouri, no blog dele, noticiou que, em reunião com presidentes de tribunais de contas, o Guedes inocentou o ex-presidente Lula. Ele disse o seguinte, abre aspas, estamos convencidos de que Lula não roubou um tostão. O seu patrimônio prova isso, fecha aspas. Agora, uma declaração dessas não deixa dúvidas sobre o momento político que a gente está vivendo, não é, Miguel? Isso aí não é... A questão do Lula não é surpresa, porque todo mundo que acompanha de perto o processo contra o Lula sabe que ele não tem imóvel nenhum, não tem nada, nada que justifique a sua prisão, nem a sua condenação, sobretudo por corrupção, né? Essa declaração do Guedes, a gente tem que ver qual foi o contexto que aconteceu, sabe? Mas para mim não importa o que o Guedes tenha falado. Eu acho que o debate sobre a condenação do Lula tem que ser feito de maneira jurídica, né? A questão política já está claro para quem conhece um pouco a história do Lula e quem também acompanhou o processo político do impeachment, do golpe, né, e todo o processo da própria condenação do Lula, já entende bem. Você tem por parte das pessoas que odeiam o Lula, essas pessoas também, elas não querem saber dessa questão jurídica, elas acham que o Lula tem que estar preso e não procuram nem justificar muito isso. Eu acho que a gente tem que... eu sou um pouquinho crítico da estratégia que a gente usa na relação ao Lula. Eu acho que a gente deveria focar muito na questão jurídica, ampliar o arco de alianças, não ficar só na esquerda. Eu acho que a gente pode construir junto a setores liberais e conservadores, sabe, uma crítica à prisão do Lula, porque é uma coisa que, para mim, ultrapassa a questão política, a questão ideológica. Isso aí é uma questão do direito. Então, acho que a gente poderia organizar seminários assim, com juristas conservadores, porque isso aí afeta todo mundo, inclusive o campo conservador e liberal. Sim. Miguel, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom para Todos. Obrigado a vocês aí, foi um prazer participar, boa sorte, bom trabalho. Obrigada, até uma próxima, tchau, tchau. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.